Ana Paula. Presente. Arthur. Presente. Beatriz. Presente. Cauã. Presente. Eduardo. Presente. Gabriel. Fala, pessoal, brincadeiras à parte aí. Aula de filosofia, capítulo 4 e capítulo 5, página 18, tá bom? Porque os dois capítulos são juntos, são uma discussão só. Hoje eu vou falar do capítulo 4, próximo vídeo eu falo do capítulo 5. Primeiro, não sei se eu avisei no último vídeo, é para fazer os exercícios do capítulo 3, tá, pessoal? Toda vez que eu der um capítulo, você faça os exercícios referentes a esse capítulo. Então, no vídeo passado foi capítulo 3, é para fazer os exercícios do capítulo 3, tá? Ó, tá anotado tudo aqui. Vou cobrar, tá bom? E outra coisa, vai lá na SAIS TV e entra lá e assiste a videoaula do capítulo 4, que é o que a gente vai discutir hoje, tá bom? Capítulo 4, tá? Mas não esqueçam de fazer, pelo amor de Deus, os exercícios do capítulo. Aula passada, capítulo 3, essa aula, capítulo 4, tá certo? Feito isso, vamos para a nossa aula. Pessoal, então nos capítulos anteriores, né, nós já discutimos a questão da filosofia e o seu relacionamento, né, de filosofia como um discurso que se pretende buscar o verdadeiro, a relação dela com o mito e com a religião, que procuram também dar uma explicação para as coisas, porém recorrendo, né, a narrativas míticas, a narrativas, né, maravilhosas, onde o elemento divino se faz presente. E também na última aula nós vimos também a questão da relação entre filosofia, verdade filosófica e verdade científica, e até onde, né, a evolução da ciência se constitui um bem para a humanidade, né, colocando em questão a própria ideia das bombas atômicas e das armas. Pois bem, nesse capítulo aqui, o capítulo 4 e o capítulo 5, eles dois são juntos, porque cada um vai tratar do mesmo tema, mas de maneiras diferentes, né? A gente vai ver a importância de se construir um pensamento, de se construir um argumento. E não só a importância de se construir, mas a gente também vai aprender, eu vou ensinar para vocês, a como construir um raciocínio, um pensamento lógico. Ou, se a gente quiser simplificar, a como defender um ponto de vista de maneira coerente, a ter argumentos e bons argumentos, tá bom? Mas antes eu vou propor uma atividade aqui que vai ser muito legal pelo portal SAIS. Você vai entrar lá no portal, isso vai ajudar a gente a construir argumentos, tá bom? No portal você vai clicar em material didático, tá certo? E aí você vai escolher argumenta aí, tá bom? Portal SAIS, material didático, vai ter o linkzinho lá, argumenta aí. Aí vai te levar é uma ferramenta que vai te levar para uma série de perguntas e que vão ter respostas diferentes, que as pessoas vão defender pontos de vista diferentes. Então, por exemplo, a pergunta de número 92 aqui, eu separei algumas aqui. Aumentar imposto sobre bebidas açucaradas, como é o caso do refrigerante, por exemplo, ou seja, o governo aumentar imposto para o refrigerante, tá? É uma forma de inibir o seu consumo? Então, qual é a ideia dessa pergunta, né? Se o governo aumentar imposto e tornar mais caro o refrigerante, é uma maneira de fazer as pessoas se conscientizarem e ingerirem menos bebidas açucaradas, como sucos, né, em caixa e também refrigerantes, de maneira a preservar a saúde da população? E lá você vai ter resposta, argumentos para os dois tipos de resposta, pontos de vista diferentes, de pessoas, né, que falam que sim, essa é uma medida necessária, aumentar imposto para fazer as pessoas terem um estilo de vida mais saudável e evitar esses alimentos, né, essas bebidas que fazem mal, com teor de açúcar muito alto, e pessoas que dizem que não, que isso não é a solução. Obviamente são qualquer pessoas? Não, são cientistas, professores, especialistas naquela área. Então você vai ter argumentos que vão defender um ponto de vista e argumentos que vão defender o outro. A ideia é vocês lerem os dois, né? E aí ver qual que convence mais vocês. Por exemplo, outra pergunta aqui. O acesso a armas de fogo deve ser restringido? Esse é um tema aí que está em debate, né? Deve-se limitar o acesso da população a armas de fogo a fim de diminuir a violência, né, no nosso país? Vai ter argumentos para sim lá e vai ter argumentos para não. Procurem escolher perguntas
Escolha uma ou duas perguntas, mas que sejam mais fáceis, tá bom? Porque lá tem algumas bem complicadas. Então, escolha que for do seu interesse, tá? Um debate que seja do seu interesse. Se você quiser escolher se é do arma de fogo, então das bebidas açucaradas, tem muitas perguntas lá. Se eu não me engano, tem quase 100 perguntas. Escolha que for do interesse de vocês, tá bom? Leia e aí opte. Veja quem defendeu, quais argumentos te convenceram. O sim ou não, tá? E coloque porquê no caderno, tá certo? Vamos fazer essa atividade junto. Então, pessoal, vamos lá. Página 18. A filosofia, como uma ciência que se propõe, né, a propor um método que vai levar a pessoa a construir um pensamento coerente, um pensamento que se pretenda chegar à verdade, a construir argumentos, né, filosóficos coerentes, ela vai propor um determinado método para se chegar, né, a esses argumentos, a essas respostas, tá bom? Então, basicamente, vamos estar aprendendo aqui nessa aula 2 métodos filosóficos muito importantes. O primeiro é a dedução e o segundo é a indução. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouquinho da dedução, tá bom? Então, pessoal, a dedução ela é diferente da indução, tá? A dedução ela vai basicamente se basear na construção de axiomas para se promover um silogismo. Difícil, né? Pois é, vamos com calma. Vamos lá. Dedução. O que é deduzir algo, basicamente? Primeira coisa, o que é um axioma? Eu falei que a dedução se baseia em axiomas. Axiomas são verdades universais, ou seja, do conhecimento de todos. Por exemplo, o ser humano é um ser mortal. Todos os seres humanos morrem. Vou tomar uma aguinha aqui que minha língua e minha boca estavam secos. Tá bom? Isso é um axioma. Outro axioma, um axioma matemático. Tá? Axioma está escrito aí no livro. A-X-I-O-M-A. Axioma. Um axioma matemático. Triângulos são figuras geométricas de 3 lados. O quadrado é uma figura geométrica de 4 lados iguais. Ou seja, são verdades conhecidas universalmente, que todos conhecem. Tá? Então isso é um axioma. E a partir dessas verdades que vamos construir um silogismo. O que é um silogismo? Silogismo é um sistema de pensamento, é um argumento que se baseia, primeiro, em 3 momentos, em 3 ideias. O primeiro axioma, uma primeira premissa, depois vai ter uma segunda premissa, ou um segundo axioma, e aí você vai chegar na conclusão, na resposta. Então, vamos lá, é mais fácil a gente ver na prática. Veja aí, se eu falo para vocês, primeiro axioma, primeira premissa, todos os homens são mortais. Beleza, é uma verdade universal, conhecida por todos. Todos os homens morrem, tá? Segunda premissa, segundo momento, Romário é um homem. Romário é um nome que designa um homem qualquer. Verdade. Então vamos lá. A partir dessas 2 premissas, a gente vai chegar numa terceira conclusão. Primeira premissa, todos os homens morrem. Segunda premissa, Romário é um homem. Qual é a conclusão? Logo, Romário é mortal. Romário pode morrer. Entendeu como é que funciona? Isso é um silogismo muito simples, tá? Que você parte de uma primeira verdade, que todos os homens morrem, de uma segunda verdade, que o Romário, né, é um homem, e por isso que Romário é um homem, e, portanto, você conclui, né, que Romário é um ser mortal. Romário é mortal. Você parte de 2 premissas para se chegar a uma conclusão, tá bom? Isso é um silogismo muito básico. Mas, vamos lá, pessoal. Então, o que é? Premissa. É um axioma, é uma verdade que tem que ser universal, tá bom? Segundo, a segunda premissa, o segundo axioma, a segunda verdade universal. E da relação dessas 2 premissas, você chega a uma conclusão, tá bom? Então a dedução vai se basear em silogismo, que é isso que eu expliquei, onde você tem 2 premissas para se chegar a uma conclusão. Mas vamos lá. Esse aqui é um silogismo muito simples que eu passei. Cuidado, podem existir silogismos que não são verdadeiros, tá bom? Que são baseados até às vezes em premissas falsas
Ou que as premissas sejam verdadeiras, mas elas não são suficientes para você fazer uma conclusão. Por exemplo, Gabriel é um menino caloteiro. Dá calote lá na menina da cantina direto, todo dia. Primeira premissa, verdadeira. Segunda premissa, Gabriel é brasileiro. Ou seja, segunda premissa, verdadeira. Primeira premissa, Gabriel é caloteiro. Segunda, Gabriel é brasileiro. Logo, todo brasileiro é caloteiro. Tá certo isso? Veja bem, eu tenho duas premissas que podem ser verdadeiras, mas me permite concluir que todo brasileiro é caloteiro? Não. A primeira fala que Gabriel é caloteiro. A segunda que Gabriel é brasileiro. Mas não posso concluir que todo brasileiro é caloteiro. Isso é um silogismo falso, uma conclusão falsa, tá bom? Então vamos fazer junto aqui, vou fazer com vocês o exercício 5. Esse aqui, ó, do pinguim, tá bom? Vamos acompanhar aí. Embaixo, tá? A tradução, não vou ler em inglês não. Pinguins são preto e branco. Primeira premissa, primeiro axioma, verdadeiro. Alguns dos programas de TVs antigos são preto e branco. Segundo axioma, segunda premissa, verdadeira. Vamos ver qual é a conclusão agora nessa dedução? Portanto, alguns pinguins são programas de TV antigo. Tá errado, é um absurdo a gente supor isso, né? Porque se pinguins são preto e branco e programas de TV antigo são preto e branco, então alguns pinguins são programas de TV antigo? Não. Não tem nenhum termo, você não pode chegar a essa conclusão. As duas premissas não permitem você chegar a essa conclusão. Entende? Então, a dedução ela é muito básica. Você tem a primeira premissa, a segunda premissa. E a partir dessas duas premissas, você tem que ver se é possível chegar numa conclusão. Essa conclusão pode ser verdadeira, mas a gente viu aqui que essa conclusão também pode ser falsa. E aí vai do quê? Do uso da sua lógica, do seu raciocínio. Tá bom, pessoal? Então aguardo aí, abraço de Wakanda. Próxima aula a gente vai ver a indução, que a indução trabalha com um modelo diferente, baseado em dados e experiência. Tá bom? Tchau, tchau.